sujeita à lei de permanecer na corrupção do sepulcro. Ela foi privilegiada. E por fim, ela não teve que esperar a redenção do corpo até o fim dos tempos, como acontecerá conosco. Maria recebeu um privilégio de já, no momento que findou a sua existência nesta terra, alguns chamam até a dormição de Nossa Senhora, não fala nem a morte, fala a dormição de Nossa Senhora, mas ela teve esses privilégios. A Bíblia não relata para nós esse evento, esse fato, mas nós somos católicos, tem que lembrar para você, tá? Nós temos, além da Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, o magistério da Igreja, que inclusive colocou nas nossas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós não temos só a Bíblia, nós somos católicos e nós acreditamos com a Igreja neste dogma da Assunção da Virgem Maria em corpo e alma no céu. O dogma, do contrário que muitos pensam erroneamente, que é uma coisa impositiva da Igreja, que o dogma é uma coisa muito abstrata, é totalmente o contrário. O dogma, ele parte da fé do povo. É a vivência do povo, é a experiência que o povo faz com os mistérios de Deus, que são assimilados e depois a Igreja vem e chancela. Então o dogma não vem de cima para baixo, o dogma é de baixo para cima. Nós experimentamos os mistérios de Deus. Eu e você acreditamos que a nossa existência não termina no sepulcro. Nós acreditamos assim. Nós temos fé viva na ressurreição dos mortos e também do nosso corpo no fim dos tempos. A Virgem Maria é o pré-anúncio de tudo isso. E o dogma da Assunção de Maria, ele surgiu num momento, num contexto da história da humanidade muito cruel. O dogma foi estabelecido em 1950. Nós estamos falando aqui de acontecimentos próximos a esta data que dilaceraram o corpo do ser humano. Basta pensar nos horrores causados pelas 2 guerras mundiais. Basta pensar no horror que foi o Holocausto. Você já viu alguma cena do Holocausto? Que coisa horrível que é. Como é que eles tratavam o corpo humano? Como é que eles tratavam os nossos irmãos judeus? E depois, o horror que foi a bomba atômica. Então, nós estamos aqui no contexto do dogma, onde a humanidade é dilacerada. O corpo do ser humano não é valorizado. O ser humano é tido como um objeto. E nós recebemos o dogma da Assunção de Maria para entender o que Deus quer fazer com a carne humana, enquanto nós fizemos outra coisa com a carne humana. Deus quer preservar a dignidade da carne humana. Você tem uma dignidade incomparável. Qualquer ser humano na face da terra é portador de uma dignidade. E nós não podemos nos esquecer disso, porque aquelas guerras ficaram para trás, mas tem outras surgindo, você sabe, né? Tem outras em ato, tem outras sendo colocado. Tem armamento pesado aí sendo vendido, né, por bilhões e bilhões. Tem ser humano sendo desprezado, tem ser humano sendo explorado. Então não é uma coisa lá do passado. Também hoje, a partir desse dogma, nós somos chamados a um olhar atento à dignidade humana. Mas não vamos pensar numa coisa longe, não, lá na Ucrânia, lá na faixa de Gaza. Pensa numa realidade bem perto de você, vizinho à sua casa, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas com quem você convive. Será que você está valorizando esta pessoa? A pessoa com quem você casou? A pessoa com quem você está namorando? A pessoa que faz parte da sua família?
Será que você valoriza essa pessoa na sua corporeidade, na sua dignidade preciosa aos olhos de Deus? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Por isso que a primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse, nós encontramos aqui a dignidade da pessoa humana. Quando fala, o texto do Apocalipse, essa mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Os padres da igreja, os exegetas sempre viram nessa imagem a Virgem Maria. Mas eu digo, você precisa ver também a sua dignidade aqui. Porque aqui fala da dignidade humana. A lua debaixo dos seus pés, ou seja, toda a criação destinada à felicidade do ser humano. Então nós também, com a Virgem Maria, no livro do Apocalipse, somos chamados a contemplar o coração do projeto de Deus. Qual é? O ser humano. O ser humano feliz, realizado, vivendo uma vida plena. Por isso que qualquer vocação na igreja é uma vocação, uma vida plena. Ninguém recebe uma vocação para viver de qualquer forma, mediocremente ou de uma forma leviana. Não. A vocação, ela comporta em si uma dignidade. Então, quando nós vemos essa leitura do livro do Apocalipse, nós também queremos nos maravilhar, porque nós contemplamos a preciosidade da nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida? Como você tem vivido a dignidade que você possui aos olhos de Deus? Interrogação para você. Depois da segunda leitura, nos lembrou a gradualidade da ressurreição dos mortos, O texto é bem claro. Primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo. A Virgem Maria pertencia a Cristo, gente? Tem alguma dúvida se a Virgem Maria pertencia a Cristo? Então ela está em segundo lugar. Não nos enganemos. O Filho de Deus não deixaria na corrupção de um sepulcro aquele corpo que emprestou o seu ventre, o seu útero, para lhe dar a vida, para lhe dar uma carne, para lhe dar o sangue. Não deixaria. Então ela se coloca, na esteira, na gradualidade da ressurreição. E nós vamos participar um dia desta ressurreição. Mas eu queria chamar a atenção de você também, sobretudo nessa temática que estamos vivendo neste final de semana, de vocação, de provocação, a olhar para o texto do Evangelho. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39. Maria, ela tinha sido provocada pelo anjo Gabriel, na sua liberdade. E ela deu o seu sim. Ela disse, eis aqui, serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa Então palavra, ela aceitou o projeto de Deus. Ela aceitou a vocação que Deus tinha para ela. E o texto diz assim, naqueles dias, que dias são esses? Os dias ali da anunciação do anjo Gabriel. Foram naqueles dias, a coisa estava ainda, quentinha dentro do coração da Virgem Maria. As coisas estavam borbulhando dentro dela. Naqueles dias quer dizer, o momento oportuno. Maria experimentou um kairós de Deus, uma visita de Deus. Deus passou na história da Virgem Maria. E eu tenho que dizer para você, pode ser que hoje seja o seu dia. O dia em que Deus também quer falar com você. O dia que Deus também quer tirar você desta inércia, desta mornidão, de uma vida sem sentido. E quer falar ao teu coração, chamando você a um projeto muito maior do que aquele que você imagina para a sua vida. Naqueles dias, você hoje, eu sou chamado a acolher o kairós de Deus,
a visita de Deus. Por que será que Deus quer passar hoje na minha vida e na sua vida?